Boa noite, meu nome é Felipe. Aqui é uma live devocional onde eu faço uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então você que está me assistindo, me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Efésios 4. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa leitura. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4 é uma das cartas de Paulo às igrejas que ele foi fundando durante as suas viagens missionárias. E Éfeso fica atualmente na Turquia. E dando um contexto sobre Paulo, Paulo foi o último apóstolo de Jesus. Ele teve o seu encontro com Jesus lá no caminho para Damasco. E por ter dupla cidadania, ele tinha dois nomes, tanto Paulo quanto Saulo. Então ele decide utilizar o nome Paulo para facilitar as suas viagens missionárias. Agradeço quem esteja curtindo, compartilhe onde vocês fizerem sentido. Então Paulo viajou quase todo o Império Romano conhecido, e uma dessas viagens foi para Éfeso, onde fundou a igreja de lá. E ele escreveu essa carta. E lá ele fala sobre a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico vós que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí aqui Paulo fala sobre a unidade da igreja. A igreja é formada por pessoas diferentes, mas... Obrigado, canal de música que começou a me seguir. Fala sobre... É importante ter unidade na igreja. Nós somos diferentes, mas temos Cristo, que é algo que nos une. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma esperança, quando fostes chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos, em todos. Em cada um de nós foi concedida a graça conforme mediante repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que, semelhante, subiu muito além do que todos os céus, para preencher tudo o que existia. Assim ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui Paulo fala sobre as várias missões que membros da igreja podem ter. As pessoas podem ser apóstolos, podem ser missionários, podem ser evangelistas. A igreja é formada por vários membros, assim como o nosso corpo é formado por vários membros. E para funcionar, todos os membros têm que funcionar em harmonia. Assim como o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estrutura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como as crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá ou para lá, por todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como devem agir os crentes? Sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto para que não mais viveis como gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, devido ao emputrecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entram a um estilo de vida depravado, cometendo com aviavez toda espécie de impureza. Então aqui Paulo fala como nós crentes devemos viver, deixando o nosso passado pecaminoso, nosso passado gentil para trás, deixando as práticas para trás. Entretanto, não foi assim que vós aprendeis de Cristo. Se é de fato os ouviste, nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, fosse instruídos a voz de despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no vosso modo de relacionar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes do que o sol se ponha, e não deixeis lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, e de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aqui Paulo fala sobre a importância da nossa fala, que a nossa fala deve ser algo edificante e não algo destrutivo. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com quais fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do vosso meio, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. E aqui terminamos a leitura de Efésios 4 com a importância do perdão, para que, como Deus nos perdoou, nós também perdoamos o nosso próximo, independente do que ele tenha feito. Então, tenham uma ótima final de sábado. Amanhã, às 8h30, eu volto aqui com mais uma leitura bíblica. Agradeço aos corações
E logo menos essa live estará disponível na rede vizinha vermelha que começa com Y. Tchau, tchau e até amanhã.